Você já se sentiu preso? Como se estivesse trancado dentro de um quarto escuro, cercado de problemas por todos os lados, sem enxergar nenhuma porta de saída. Talvez hoje você esteja exatamente assim, com medo do futuro, com medo do que pode acontecer, com medo de que tudo desmorone. Mas escute bem, quando Deus entra, tudo muda. Não importa o quão fechadas estejam as portas, não importa o quão altas sejam as paredes, não importa a força do medo que tenta te paralisar. Quando Deus entra, o medo é silenciado. Quando Deus entra, a paz invade. Quando Deus entra, a história muda. Prepare o seu coração, porque hoje você vai entender o que acontece quando o Todo-Poderoso atravessa as paredes que te aprisionam. Era o primeiro dia da semana. O céu parecia pesado e o medo tomava conta de tudo. Os discípulos, aqueles que andaram com Jesus, agora estavam escondidos, trancados dentro de uma casa, dominados pelo pânico. O medo dos judeus os paralisava. Eles tinham visto seu mestre ser crucificado. Eles ouviram ameaças. E agora tudo parecia perdido. As portas estavam fechadas, as janelas trancadas. O ambiente era de insegurança, de desespero, de silêncio cortante. E é nesse cenário de medo e paralisia que Jesus surge no meio deles, sem bater na porta, sem pedir permissão, sem precisar que alguém abrisse o caminho. Jesus simplesmente entrou. Entrou como quem domina o impossível. Entrou como quem é maior do que qualquer barreira humana. E a primeira coisa que ele disse não foi uma bronca nem uma cobrança, foi um presente. Que a paz esteja com vocês. João 20:19, NTLH. Jesus atravessou as paredes do medo para trazer paz, e o que aconteceu naquela sala mudou tudo para sempre. O que para nós é obstáculo, para Deus é nada. Portas trancadas, paredes fechadas, correntes invisíveis, nada é capaz de parar o poder do nosso Deus. Enquanto os discípulos tremiam diante das barreiras físicas, Jesus mostrou que nenhuma barreira é grande o suficiente para impedi-lo de agir. Ele atravessou a porta fechada. Ele entrou onde ninguém mais podia entrar. E hoje, talvez você também se sinta preso. Talvez esteja vendo portas fechadas em sua vida. Portas de oportunidades. Portas na saúde. Portas na família. Portas nos sonhos. Mas escute, Deus não precisa que a porta esteja aberta. Ele entra onde ninguém mais consegue entrar. Ele atravessa a crise. Ele rompe as barreiras. Ele invade o território onde o medo te prendeu, aonde você acha que não há solução. Deus já está entrando. Onde você só vê impossibilidades, Deus já está agindo. Não existe parede alta o bastante. Não existe tranca forte o bastante. Não existe obstáculo humano capaz de impedir o agir de Deus. O seu milagre não depende da abertura natural da porta. O seu milagre depende apenas da presença de Jesus. Quando Jesus apareceu no meio dos discípulos, ele poderia ter dito muitas coisas. Poderia ter feito cobranças. Poderia ter apontado seus medos. Poderia ter repreendido suas fraquezas. Mas a primeira palavra que saiu da boca do Salvador foi: que a paz esteja com vocês. João 20:19, NTLH Paz. Antes de mudar a situação, antes de reverter o cenário, antes de transformar o externo, Jesus mudou o interior, porque Jesus sabe, a verdadeira mudança começa dentro. Antes de remover os problemas ao redor, ele cura o que está quebrado por dentro. Os discípulos ainda estavam no mesmo lugar. As ameaças ainda existiam lá fora. As portas ainda estavam trancadas, mas dentro deles, algo mudou. A presença de Jesus trouxe o que o medo havia roubado: paz. Essa é a maneira de Deus agir. Ele não apenas tira o problema, ele transforma o coração. Ele planta uma paz tão profunda, tão poderosa, que nenhuma tempestade externa pode destruir. Hoje é exatamente essa paz que ele quer entregar a você. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, a paz que vem de Cristo é mais forte do que qualquer circunstância. Paz que acalma, paz que cura, paz que fortalece, paz que vence. Às vezes, acreditamos que precisamos fazer tudo certo para que Deus haja. Achamos que, se errarmos, Ele ficará do lado de fora, esperando por um convite formal.
Mas a cena dos discípulos nos mostra uma verdade mais poderosa. Deus não precisa da nossa permissão para entrar. As portas estavam trancadas. O ambiente estava tomado pelo medo. Os corações estavam desordenados, confusos, em crise. Mas ainda assim, Jesus entrou. Ele não ficou esperando ser chamado. Ele não exigiu condições perfeitas. Ele veio porque era necessário. E ele vem até nós assim também. Quando não sabemos orar direito, quando não conseguimos abrir as portas do nosso próprio coração, quando estamos tão perdidos que mal conseguimos pedir socorro, Ele entra, porque Deus não depende da nossa força, não depende da nossa capacidade, Ele age por amor. Ele atravessa as barreiras por graça. Hoje, talvez você sinta que perdeu o controle da situação. Talvez tudo tenha saído das suas mãos. Talvez você nem saiba mais como pedir ajuda, mas saiba, onde você perdeu o controle, Deus ainda reina. Onde você vê fim, Deus ainda vê propósito. Onde você não tem mais forças para abrir portas, Ele atravessa as paredes. Quando for necessário, Deus não pedirá licença. Ele simplesmente entrará para te salvar. O medo paralisa. Ele fecha portas dentro de nós. Ele levanta muralhas invisíveis que nos impedem de avançar. Foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos naquele dia. Medo do futuro, medo da morte, medo do que poderia acontecer. Mas, quando Jesus entrou naquela sala, o medo perdeu o poder. Porque onde a presença de Deus chega, o medo tem que sair. Onde Jesus está, a coragem floresce. Onde antes havia tremor, surge a firmeza. Onde antes havia insegurança, nasce a força. É por isso que a Bíblia nos lembra em 2 Timóteo 1:7, NTLH. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, mas nos enche de poder, de amor e de domínio próprio. Deus não nos chama para uma vida dominada pelo medo. Ele nos equipa para viver com coragem, com poder e com equilíbrio. Talvez o medo tenha dominado áreas da sua vida. O medo de tentar e falhar, o medo de perder, o medo de não ser suficiente. Mas hoje, escute esta verdade. Você não foi criado para viver paralisado. Você foi ungido para caminhar em coragem. Quando Deus entra no ambiente da sua alma, Ele sopra fora o medo. Ele troca a ansiedade pela ousadia. Ele troca a dúvida pela fé. Ele troca o tremor pela segurança do seu amor. Você não caminha sozinho. Você caminha com o Espírito do Deus vivo dentro de você. E onde Deus está, não há espaço para o medo reinar. A Bíblia nos revela algo impressionante em João 20:30. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Isso significa que o que conhecemos é apenas uma pequena parte daquilo que Jesus realizou. Muitos sinais, muitos milagres, muitos toques de Deus foram feitos e não foram registrados, não foram contados, não foram descritos. Assim é também na nossa vida. Existem milagres acontecendo a todo instante, mesmo quando não percebemos. Você respira e talvez nem veja o milagre que é o seu fôlego renovado a cada manhã. Você caminha e talvez nem perceba quantas armadilhas foram quebradas pelo caminho antes de te alcançarem. Você é sustentado, mesmo em dias em que parece que tudo vai desabar. Há milagres invisíveis sendo liberados a seu favor todos os dias. Enquanto você luta para enxergar uma resposta específica, Deus já está agindo em áreas que você nem imaginava que precisavam de intervenção. O simples fato de você estar ouvindo esta mensagem, de ainda ter fé no coração, de ter resistido a tantos dias difíceis, é milagre. A vida é cheia de bênçãos silenciosas, sinais que os olhos humanos não captam, mas que o céu escreve em nossa história. Não duvide só porque você não vê. Acredite, Deus trabalha nos bastidores, e os maiores milagres acontecem muitas vezes em silêncio. Agora, olhe para a sua vida. Olhe para a situação que tem te tirado o sono. Talvez você esteja enfrentando um problema que parece impossível de resolver. Talvez você esteja vendo todas as portas fechadas, todas as saídas bloqueadas. Talvez a crise tenha apertado tanto que você já não enxerga a esperança.
Se hoje você sente que tudo está fechado, lembre-se, onde você não consegue entrar, Jesus já entrou. Enquanto você se preocupa, Ele já está trabalhando. Enquanto você chora, Ele já está agindo. Enquanto você pensa em desistir, Ele está preparando o caminho que você ainda não vê. Receba paz. Respire. Confie. Não tente lutar sozinho. Não tente derrubar as paredes com a sua própria força. Descanse na presença daquele que atravessa as barreiras sem precisar abrir portas. Feche os olhos por um instante agora e deixe o Espírito de Deus inundar você com a paz que só Ele pode dar. Respire fundo. Entregue essa situação a Ele. O que parece perdido, Deus vai restaurar. O que parece fechado, Deus vai abrir. O que parece impossível, Deus já começou a transformar. Você não está sozinho nessa batalha. Você não foi esquecido. E a crise que hoje parece ser o seu fim, será o cenário do seu testemunho. Confie. Deus já entrou. Agora levante a sua cabeça. Receba esta palavra que vem do coração de Deus para o seu coração. Onde havia medo, haverá vitória. O pavor que te impedia de seguir em frente vai dar lugar à coragem que te fará conquistar o que parecia impossível. O que hoje faz o seu coração estremecer, amanhã será testemunho de superação e força. Onde havia angústia, haverá festa. As lágrimas de dor que você derramou em silêncio serão trocadas por cânticos de alegria. O peso no peito será transformado em leveza. O lugar da sua maior dor será palco da sua maior celebração. O que parecia o fim será o começo. Aquilo que hoje parece ruína será reconstruído com glória. O que parecia perdido será restaurado em dobro. O que parecia impossível será superado com honra. Deus está escrevendo um novo capítulo na sua vida. E neste novo capítulo, a história não termina em medo, nem em angústia e nem em derrota. A história termina em vitória, festa e recomeço. Profetize isso sobre a sua vida agora. Eu vou vencer, eu vou celebrar, eu vou recomeçar, porque quando Deus entra, tudo muda. Agora, eu te faço um convite. Levante a sua cabeça, endireite os seus ombros, respire fundo e tome posse daquilo que Deus já liberou sobre a sua vida. Declare com fé, aí onde você está. Eu recebo a paz de Cristo na minha vida agora. Não importa o tamanho da crise. Não importa quantas portas estejam trancadas. A paz de Jesus é maior do que o medo. A presença de Deus é maior do que qualquer barreira. Feche os seus olhos por um instante e ore comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te agradeço porque o Senhor é o Deus que atravessa paredes, rompe barreiras e invade lugares onde ninguém mais consegue chegar. Neste momento, eu te peço, entre na vida deste homem, desta mulher, nesta casa, nesta situação que parece impossível. Onde houver medo, Senhor, derrama coragem. Onde houver angústia, planta alegria. Onde houver fim, inicia um novo começo. Que a tua paz invada agora cada coração. Que a tua presença mude aquilo que os olhos humanos não conseguem mudar. Em nome de Jesus Cristo, amém. Sinta a presença dele te fortalecendo agora. A paz que você pediu já chegou. E lembre-se, quando Deus entra, tudo muda.